Bom, vamos começar agora o nosso bloco 2 da nossa aula de Introdução à Inteligência Artificial no contexto jurídico. Nesse bloco, como eu já adiantei no bloco um, a gente vai falar um pouco sobre os vetores interpretativos, as soft skills e uma postura de antifragilidade dentro desse tema. Começar do começo. O conhecimento é algo que precisa ser integrado, então eu sempre começo essa aula de vetor interpretativo, soft skill e fragilidade, com a representação do yin e do yang, de uma força positiva, de uma força negativa, da questão das polaridades, do mais, do menos, e de se entender que até no direito, até na inteligência artificial, tudo está dentro de um contexto de equilíbrio. Então, repara como no Yin tem a bolinha do Yang e no Yang tem a bolinha do Yin. Ou seja, mesmo que você está num contexto de polaridade positiva, você tem também, pelo menos a semente de uma polaridade negativa, e também, estando no contexto da polaridade negativa, você tem algo de polaridade positiva. Isso é algo muito importante para se guardar, não só tecnicamente, mas para a vida, que todas as situações elas são. Então, a maneira como você vai atuar, a maneira como você vai reagir perante as situações que se colocam para você na sua vida, é o que vai determinar a carga delas. Às vezes a gente pega uma situação que a gente entende como negativa e a gente transforma essa situação em algo positivo. Então é sempre importante, eu gosto muito de lembrar dessa representação com as bolinhas, a representação clássica. Porque toda situação, seja ela positiva ou negativa, ela tem uma semente do contrário dela. E aí a gente já pode dar começo na abordagem dos vetores interpretativos propriamente dita. Sobre os vetores interpretativos dessa primeira aula, algo mais geral. O que que o profissional do direito, do futuro e de agora também, precisa interpretar, ou como que tem que ser a cabeça desse profissional para ele poder bem trabalhar com inteligência artificial e direito? Bom, primeiro ponto, IA é uma ferramenta de aprimoramento, não uma ferramenta de substituição. Ou seja, o que eu gosto de brincar é tirar da cabeça o IA vai roubar meu trabalho, e colocar na cabeça o IA vai aumentar minha capacidade de entrega. Esse é um ótimo vetor interpretativo. Então, toda vez que você se pegar na vibe, nossa, a IA vai acabar com aquilo que eu estou fazendo, eu vou perder meu emprego, eu não vou ter chance de progredir, você está dentro de uma estrutura de pensamento que não é positiva para você como profissional. Tenta imaginar como essa IA que antes era vista com medo, pode ser vista como uma forma realmente de você melhorar a sua entrega. Então, isso é muito importante. Esse vetor interpretativo, ou seja, essa maneira que você encara a IA, é muito importante. Segunda coisa, e isso vai estar em quase todas as aulas desse primeiro módulo, você sempre tem que ter um pensamento focado nos vieses da IA. Toda IA é trabalhada com uma base de dados, e essa base de dados ela vai carregar em si os próprios problemas dela. Então, uma das coisas que a gente vai falar mais para frente em outras aulas é o que o pessoal chama do garbage in, gospel out. Ou seja, se você coloca porcaria, lixo, e você acha que vai sair algo muito bom, o gospel, o evangelho, né? Então, não tem isso. Se você alimenta a IA com dados ruins, muito provavelmente o que você vai ter é uma resposta ruim. Se você alimenta a IA com prompts ruins, muito provavelmente o que você vai ter são resultados advindos desse prompt ruim que são insatisfatórios. Mais uma chance para vocês na rede social, se quiserem me marcar também, @o Paulo Schwartzman, colocarem hashtag Aprendi com Paulo, Garbage In, Gospel Out. Isso daí realmente faz uma diferença na hora de você trabalhar com inteligência artificial. Lembrar que não é só jogar tudo na máquina, mas você precisa entender o que que você está alimentando. Isso vale tanto para o nosso corpo, como ser humano, a gente se alimenta bem, a gente tem um bom resultado, quanto para a máquina. A gente alimenta a máquina com dados bons, a gente tem um resultado melhor do que o outro. E lembrar que os dados ruins geralmente vão gerar vieses nas respostas da máquina. Uma outra questão também que é muito importante: o movimento gradual da advocacia do não pode para a advocacia do como que a gente vai fazer. Então, a gente, como advogado, advogada e operários do direito, precisa entender que a advocacia do futuro, ela é uma advocacia muito menos que trava os projetos e muito mais uma advocacia que viabiliza projetos. Então, toda vez que na cabeça chegar a resposta isso não pode, seria interessante pensar em como seria para fazer isso poder? Ou como que eu posso fazer com que isso aconteça de uma forma lícita?
E a gente vai ver, por meio dos casos emblemáticos de AI e direito, a gente vai ver em outras aulas algumas questões e outras possibilidades para poder fazer isso ser realidade. E o último ponto aqui, o último vetor interpretativo dessa aula, seria sair do artesanato para a produção em massa do direito por meio de escalabilidade e padronização de respostas. Ou seja, para os casos que são altamente replicáveis, você utiliza a IA para sair do eu tenho que fazer tudo na mão para poder fazer tudo de uma forma muito mais simples. Então, um exemplo da minha época de estagiário em escritório de advocacia era fazer petição de juntada de procuração, custas. É o tipo de petição que, basicamente, assim, não exige muito da sua capacidade intelectual, mas você precisa trocar o endereçamento, trocar o número do processo, trocar o número das partes e colocar a data. A inteligência artificial consegue fazer isso em lote, ou seja, você conseguiria fazer todas as petições de juntada do seu escritório, apertando um botão de inteligência artificial, o que economizaria muito em termos de mão de obra, economizaria muito em termos de tempo, e permitiria que você tivesse uma advocacia bem mais competitiva. Então, para esses casos de alta replicabilidade, a inteligência artificial é muito positiva. Então, tentar acender um alerta na mente, colocar aqui um símbolo de lâmpada, para todas as vezes que você vê uma função que é replicável, você pensar, eu posso utilizar a IA aqui. Sobre as soft skills do profissional de direito, é muito, muito importante mesmo que se aguce a curiosidade. Ser curioso, ser uma pessoa curiosa, é muito importante para trabalhar com inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela permite que a gente do direito navegue por outras áreas. E navegue por outras áreas, gerando potenciais que são sinérgicos e não explorados. Ou seja, se você não for curioso, se você ficar só dentro da sua praia, você não vai se aventurar no mar de conhecimento e de oportunidades que tem por aí. Na economia tem muito essa questão sobre o oceano azul, né, o oceano vermelho, no sentido de o oceano vermelho, o mercado já está muito saturado, e o oceano azul está inexplorado. Se a gente parar para pensar na advocacia de oceano vermelho, o contencioso de massa, as coisas que todo mundo costuma fazer, você tem possibilidades, mesmo nesse ano vermelho, se você for curioso, para criar o seu nicho. Então, por exemplo, imagina fazer um escritório de contencioso de massa que utiliza a inteligência artificial para poder fazer essas teses de acordo com análise preditiva feita por outra inteligência artificial e que sabe onde essas teses geralmente são acatadas. É uma forma de você juntar duas inteligências diferentes, ou pelo menos dois programas, ou dois prompts diferentes, dois agentes que você cria, e de forma curiosa, você testa, né? Se você não testar, você não consegue sair do lugar. Então, a soft skill da curiosidade é muito importante para o profissional. Então, Paulo, como é que eu me torno uma pessoa mais curiosa? De novo, por ser uma soft skill e não uma hard skill, não é uma competência como, por exemplo, Excel avançado, eu gosto de brincar. Excel avançado é o tipo de coisa que aparece bastante em currículo, ou domínio do pacote Word. Agora, as pessoas não colocam normalmente curiosidade, e às vezes nem é para colocar isso no currículo. Mas a questão é muito de como você se posta para o mundo. Você você acha que você é uma pessoa curiosa? Ou como que eu posso ser mais curioso? Você pode mandar uma mensagem agora para uma pessoa que é seu amigo, uma pessoa que é próxima, um parente, falando: Ah, me fala sobre um tema que você gosta muito, me manda um vídeo, me manda um escrito sobre esse tema, para eu dar uma lida, para eu assistir. E aí você já expande seu horizonte. E só essa coragem mesmo, essa ousadia de você ir além, de você explorar um lugar diferenciado, já aguça esse seu sentido de curiosidade. Uma outra questão muito interessante é a disposição para aprendizado novo, ou seja, que eu chamo de curiosidade de segundo grau, curiosidade elevada ou na potência, que eu traduzi como learnability, que é essa predisposição para o aprendizado. Você além de ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa curiosa e levar a sério a questão daquilo que você tem curiosidade. Então, eu tenho muita curiosidade sobre vida fora da Terra. Mas eu não tenho tanta curiosidade a ponto de ler 3 tratados sobre vida fora da Terra, alienígena, extraterrestre. Então, essa disposição para o aprendizado é um passo além da curiosidade. É você ter a curiosidade, você entrar em contato com aquilo que você não conhece, mas além de entrar em contato com aquilo que você não conhece, você ir a fundo naquilo que você não conhece. Então, essa learnability é uma outra soft skill muito importante. Uma terceira soft skill importante é o pensamento crítico, ou ceticismo crítico, o pensamento analítico qualificado que eu coloquei aqui. Ou seja, qual é a razão
de algo ter aparecido na resposta da IA. Por que que isso apareceu? Por que que ficou desse jeito? Isso aqui tá certo? Isso aqui é relevante? Então, assim, se acostumem a questionar as respostas da IA. Se acostumem a questionar aquilo que está posto na lei também. Então, assim, o que está escrito aqui na lei de direito autoral sobre obra original? Está escrito isso. Mas isso se coaduna com o avanço da tecnologia no momento? Talvez não. Mas se a gente for mero leitor de lei, se a gente for mero acatador de resposta do ChatGPT, do Gemini, do Claude, de qualquer outra inteligência artificial, qualquer outro modelo de linguagem, como que a gente consegue aproveitar o melhor deles? A resposta é não consegue. Se a gente simplesmente acatar tudo que acontece, tudo que aparece para a gente não consegue. Então é importante aguçar esse pensamento analítico qualificado. E uma quarta coisa seria essa filtragem emocional das respostas. Então, o tom está adequado dessa resposta que a IA me deu? Essa é a maneira que eu quero me comunicar, e eu coloco isso principalmente para as pessoas que utilizam a IA, e tem pesquisas que dizem que é um número bem relevante, de pessoas que estão utilizando a IA para responder e-mails, para gerar novos e-mails, para fazer contato com possíveis leads, com possíveis clientes. Então, sempre faz uma análise de tom, pelo menos. A filtragem daquilo que você quer passar. É essa emoção que você está sentindo? Porque, às vezes, no prompt que você coloca na inteligência artificial, você não consegue efetivamente refletir aquilo que você está sentindo. Então, isso é importante. E, por fim, uma soft skill muito relevante mesmo, é ter uma visão holística do seu próprio negócio. É não encarar o seu próprio negócio ou o seu próprio trabalho dentro da perspectiva funcional que você faz só, mas sim como um todo. Então, quais são as pessoas que vão ser afetadas? O pessoal chama dos stakeholders. Quais são as formas pela qual isso afeta a sociedade, como que eu quero ser visto pelos outros, como que um juiz vai interpretar isso que eu estou colocando aqui. Então, ter essa visão holística do seu negócio e ter uma visão até um pouco empática mesmo, de sentir como as pessoas se sentem, é importante na hora de aplicar a inteligência artificial. E por fim, na ideia de antifragilidade, e aí eu estou falando do livro Antifrágil, que eu sempre coloco como referência das minhas aulas, do Taleb, né? Esse livro está lá nas referências, vocês podem ver, eu super recomendo esse livro. Para adotar essa postura antifrágil, é interessante alguns pontos de atenção. Primeiro, cobrança por hora ou cobrança por projeto e mensalidade. Parece que numa postura antifrágil, para ser um advogado que está na onda da inteligência artificial, a cobrança por hora acaba ficando um pouco para trás. Por quê? Porque a inteligência artificial consegue fazer as coisas de uma maneira bem rápida. Então, cobrar por hora parece que não faz tanto sentido. Se você está cobrando por hora, em tese, uma pessoa que é mais competente recebe menos do que uma pessoa que é mais incompetente. A pessoa que demora mais para fazer a tarefa pode cobrar mais, porque ela demora mais tempo do que a pessoa que é competente. Então, fazer essa mudança da cobrança por hora por uma cobrança por projeto ou mensalidade é algo que está dentro da ideia de antifragilidade dentro do mercado da advocacia. Já tem inúmeros clientes que questionam essa cobrança por hora. Segundo ponto, ter uma postura de experimentação ativa e que compreenda as alucinações como parte integrante da IA. A quantidade de colegas da advocacia que falaram, a IA alucinou num caso e deu uma resposta completamente assim aleatória, e aí eu parei de usar a inteligência artificial. Falei, poxa, legal que você estava utilizando a inteligência artificial e triste que você deixou com que a alucinação, que é algo natural das inteligências artificiais, te afastar disso, porque isso é algo que faz parte da inteligência artificial. Se ela não testa, se ela não inova, ela não cria. Então, o próprio ato de criação, seja ele um ato humano, seja ele um ato feito por máquina, né, por meio da inteligência artificial, ele tem dentro dele um componente de alucinação, que é a ousadia, é arriscar. Então, assim, interpretar essa alucinação como dentro do esperado é muito importante. E eu coloquei aqui embaixo também evitar a tríade do mal, que eu chamo do IDR, né? Que é a ignorância deliberada de novas possibilidades de aprendizado, ou seja, o I é a ignorância, a dependência cega da IA, que é o D,
E o R, que é a rigidez dos processos, do sempre foi assim. A IDR é, de fato, a tríade do mal de A. Quem nunca tinha ouvido também falar do IDR, quem gostou dessa sigla IDR, me marca lá no Instagram, @Paulo Schwartzman. É, mas realmente, a ignorância de possibilidade de aprendizado, a dependência da IA exacerbada e rigidez dos processos é a receita do insucesso. É a receita do insucesso, é a receita do vai ficar para trás, é a receita da pessoa que não quer ir para frente. Acredito que vocês, por estarem dentro de um MBA de inteligência artificial e direito, já têm uma mentalidade um pouco, pelo menos, que interpreta a necessidade da inteligência artificial. Então, seja como for, tenta lembrar que essas três coisas são muito perigosas. E no caso das pessoas que fazem essa pós-graduação, cuidado com a dependência cega, né? Porque se você está fazendo essa pós, é porque você já sabe que novos processos de aprendizado são importantes, ou seja, talvez você não tenha essa ignorância deliberada, e a rigidez de processo talvez seja algo que não te assuste muito, porque você está numa pós para aprender isso. Então, o que eu falo para as pessoas que estão nessa aula, tomar cuidado com a dependência cega. E para quando você interagir com outras pessoas, tomar cuidado com a ignorância deliberada das outras pessoas por novas possibilidades de aprendizado e também tomar cuidado com a rigidez dos processos, sempre foi assim. Isso geralmente acaba acontecendo bastante. E a última questão sobre postura de antifragilidade seria aumentar o seu set, né, o seu conjunto, seu armário de habilidades, seu stack de habilidades e ter essa potência de versatilidade. Encare você como um personagem de um jogo, um RPG, algo do gênero, e que você precisa ser um personagem com mais pontos de habilidade. Você quer aumentar suas habilidades, suas soft skills. A partir do momento que você decide parar de aumentar suas habilidades, você não consegue ir para as próximas fases do jogo. Então você precisa, tanto por meio da prática efetiva de trabalho, quanto por meio de aprendizado, e seja um aprendizado formal, como esse que vocês estão tendo agora numa pós-graduação, seja um aprendizado informal, como uma leitura de um livro, assistir uma palestra, conversar com alguém com a cabeça aberta, você precisa aumentar o seu conjunto de habilidades, até para você ficar antifrágil, para caso tenha algum evento cisne negro, alguma coisa do gênero, você consiga sobreviver. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. E no próximo bloco, já fica aqui de novo o meu convite para vocês me seguirem no LinkedIn, no Instagram, e se tiverem dúvidas, mandarem e-mail no paulo.schwartzman@gmail.com. A gente vai falar um pouquinho sobre a janela de Johari e a IA e o direito. E para quem nunca ouviu falar da janela de Johari, a gente vai falar nisso em todas as aulas. Espero que vocês gostem dessa abordagem. Um abraço para vocês e até daqui a pouquinho. Valeu!